O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou um segundo são iguais. Sport TVzão começando depois de um domingo importante, histórico para o nosso Brasil. Os eleitores brasileiros foram às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro também elegemos em segundo turno o novo governador do estado e a vontade do povo foi feita, deve ser sempre respeitada, aquilo que a maioria acha que para esse momento do Brasil vai ser o melhor pensando no presente e também no futuro. E a partir de agora teremos um presidente e um governador para todos os brasileiros, para todos os fluminenses, sendo aqueles que votaram neles ou não, né? E aqueles que votaram devem fazer uma cobrança muito forte em cima daquilo que foi prometido, em cima daquilo em que foi dado um voto de confiança e é claro que a oposição é sempre muito saudável, a democracia ela também deve ser feita no campo do debate de ideias, para que se coloque questões contrárias àquelas que são propostas pelo governo, para que se chegue a um consenso, a um denominador comum e isso possa fazer diferença prática na vida dos brasileiros, na vida do cidadão fluminense. É o que a gente espera, é para isso que existe a política, é para isso que a gente escolhe os nossos governantes. Mas eu tenho uma crítica a fazer aqui, foi de fato um período eleitoral, uma campanha onde se debateu muito pouco no campo das ideias. Houve muita restrição a comentários negativos sobre opositores e muito poucas propostas apresentadas. Eu tenho certeza que você que escolheu o seu candidato, seja ele qual for, conhece muito pouco do plano de governo, a grande maioria das propostas. E dentro desse contexto, onde não se debateu saúde do jeito que se deveria ter debatido, educação, cultura, lazer, também a gente ouviu muito pouco, agora puxando um pouquinho para o nosso lado aqui, sobre esporte. E esporte é algo que nós aqui no Sport TV Zoom, nós que gostamos do esporte, acreditamos que seja um importante instrumento de transformação social, de integração, de ressocialização. Eu acho que essa palavra faltou ser utilizada mais dentro desses planos de governo, dentro dessas propostas, né? Ouvimos muito pouco. Claro, temos aí pessoas que vão estar envolvidas nesses governos, que serão oposição também, que militaram, que são ex-atletas, que são pessoas envolvidas ainda no meio esportivo. Recebemos aqui, por exemplo, no Sport TV Zoom, antes do período eleitoral, o Luiz Lima, que foi deputado federal eleito nessas eleições, nesse pleito. Ele que é ex-nadador, também toca projetos sociais dentro do esporte. A gente espera que haja uma luta por esse conceito, pelo esporte como um instrumento importante para a transformação para o bem da nossa sociedade. Fica essa crítica e também uma esperança, tendo você do outro lado da telinha votado ou não nos candidatos eleitos, que se possa ser feito aquilo que a população anseia e precisa, né? O brasileiro está cansado de ser enganado, está cansado de ouvir promessas que não são cumpridas e tomara que alguma coisa mude nesse sentido, não só na forma conceitual, na forma de se fazer, mas principalmente que seja sentido na questão prática, que o brasileiro possa ter no seu dia a dia, possa sentir no seu dia a dia uma diferença na vida, para viver melhor, para ter qualidade, para que possa sonhar com o amanhã melhor do que foi hoje e bem melhor do que foi o ontem também. Mas no programa de hoje a gente vai destacar o Campeonato Municipal Sub-11 e Sub-13. Tivemos os campeões definidos nesse final de semana. Jogos no Eduardo Guinle foram bastante disputados, inclusive o Sub-13 foi decidido nos pênaltis. A gente vai trazer com detalhes essas informações e também no Sport TV Zoom de hoje, a última parte da entrevista com o gerente de futebol do Friburguense, José Siqueira, o nosso Siqueirinha, onde ele fala muito sobre futuro, o que vai ser do Friburguense
friburguense daqui para frente, projetando um pouquinho de 2019 e também as dificuldades que ele espera encontrar no comando do Tricolor da Serra, do futebol do friburguense, que realmente atravessa um momento super delicado. São assuntos do programa de hoje, que está no ar a partir de agora. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Agosto é o mês do cliente no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Forro PVC 11,90 o metro quadrado. Massa corrida barrica 19,95. Vaso com caixa acoplado Luzarte 198,90. Caixa d'água 1000 litros 228,90. Churrasqueira a partir de 499. Fio cabinho R$89. Tanque duplo 99,95. Claro Filito saco de 18 quilos apenas R$4,95. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Esporte TVzão começando e que bom que mais uma vez você está aqui com a gente. Essa semana um pouquinho mais curta, tem feriado de finados, mas vai ser um feriado de compromisso para o União Basquetebol. A gente conferiu aqui já no Esporte TVzão que a equipe de Nova Friburgo se classificou para a Liga A do Super Basquetebol, mas segue brigando também pelo título da Liga B e nesse final de semana começa a definir sua vida contra o time do São Gonçalo. Vão ser jogos no Rio de Janeiro, são 3 partidas, claro que é o melhor de 3, se algum dos dois times vencer os 2 primeiros jogos, não há necessidade desse terceiro confronto. Mas o União Basquetebol vai ter esse desafio em busca da taça e é claro que a gente vai ficar aqui na torcida pela equipe de Nova Friburgo que trabalha nesse resgate do basquetebol do nosso município, que é tão glorioso, tem uma história muito bonita e que precisa ser resgatada e tocada para frente como a União tem feito. Mas no programa de hoje o assunto principal é o Campeonato Municipal Sub-11 e Sub-13, as finais realizadas nesse final de semana no estádio Eduardo Guini, no último sábado, e a gente começou com a final do Sub-11, depois tivemos a do Sub-13, mas temos aqui na tela os resultados das finais. Está aí, no Sub-11 o Guerreirinhos São Pedro, o Guerreirinhos é uma equipe, uma parceria do Esporte Clube São Pedro com o Fluminense, né? Venceu o Country Club por 3-1, foi uma final equilibrada, viu? O Guerreirinhos teve até mais posse de bola, mais presença no campo de ataque, mas o Country Club lutou muito, lutou bastante, não conseguiu fazer os gols, não conseguiu ameaçar em termos de placar a equipe do Guerreirinhos. E na final do Sub-13, a gente teve também um jogo muito equilibrado entre o Nova Friburgo e o Friburguense, placar de 1-1 no tempo normal, e cabe aqui exaltar que o Nova Friburgo jogou com 1 a menos durante boa parte daquela partida, daquela decisão, e a partir de então segurou o ímpeto do friburguense, levou a decisão para os pênaltis e nas penalidades o Nova Friburgo acabou levando o título do Sub-13. A gente tem um resumo aqui de como foi o campeonato, as partidas que aconteceram para a gente entender um pouquinho. Vamos conferir na tela, tá aí. O Municipal Sub-11 teve 3 rodadas na primeira fase, Guerreiros e Country, Grêmio e Friburguense se enfrentaram na primeira rodada. A gente teve aí 4 times e os 2 melhores, que foram o Guerreirinhos e o Country, na soma dessa primeira fase, avançaram para a final diretamente. Não tivemos semifinais no caso do Sub-11. Já no Sub-13, a gente vai conferir agora na tela. Campeonato Municipal com a participação de mais algumas equipes. As melhores avançaram para as semifinais. A gente teve ali primeira rodada, segunda rodada e terceira rodada. Friburguense, Country, Nova Friburgo, Amparo, Grêmio e Guerreirinhos. As melhores foram para as semifinais, como a gente vai conferir agora na tela. E nas semifinais foram definidos os finalistas. O Nova Friburgo vencendo o Guerreirinhos por 1-0, o jogo também muito equilibrado. E o Friburguense goleando o Country por 6-0. E as finais, portanto, coroando
Nova Friburgo e também o Guerreirinhos. E nós conversamos depois dessa final com o Sávio Badini. Ele é coordenador dessas escolas de futebol do Friburguense. Ele explicou um pouquinho do trabalho que é feito, como que é feito, com qual equipe o Friburguense participou dessa competição. E é importante a gente entender também como que funciona esse trabalho, pensando no futuro do Tricolor da Serra em 2019 e também nas próximas temporadas. Primeiro eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, da imprensa, todos que vieram aqui hoje para cobrir um campeonato da Liga Sub-11 e Sub-13. A gente sempre teve a presença da imprensa, mas eu acho que nesse nível que foi hoje aqui, para esses campeonatos eu não lembro, né? Sinceramente não lembro. Então eu acho que vai ser muito bom para o campeonato, vai ser muito bom para os garotos, vai ser muito bom para as agremiações de uma maneira geral, serem mostradas, né, em cima de tudo que aconteceu. A gente hoje teve a oportunidade de ver aqui 2 partidas excelentes, de bom nível, duas partidas que foram jogadas de maneira limpa, né, onde, principalmente nessa aqui agora, a decisão foi para os pênaltis até de maneira justa, porque qualquer um dos dois poderia ter sido campeão. Então, eu acho que foi muito legal isso, né? Assim, esse trabalho nosso do Friburguense, principalmente nas categorias Sub-13, Sub-12, Sub-11 e Sub-10, é um trabalho que valoriza muito o nosso trabalho de escolinha de iniciação desportiva, tá? Praticamente todos esses garotos, 80%, 70% desses garotos que estão jogando hoje aí, os que participaram do Campeonato Sub-11, eles são oriundos de uma escolinha que a gente mantém durante a semana no Campo de Futebol Society, e agora, um ano atrás, a gente montou uma escolinha que funciona também no estádio Eduardo Willing, aos sábados de manhã. Tá? Então esses times eles são montados com os garotos que conseguem se destacar dentro dessas aulas. É um time que realmente a gente não faz captação interior e tal. Pouquíssimos jogadores que chegam aqui pra gente. A partir do Sub-14 a gente muda um pouco o foco do trabalho. Então é um trabalho que a gente tem que parabenizar muitos profissionais que estão neles, que são muito bons, né? O Vaguinho, o Benício, que é o nosso treinador de goleiro, o professor Malhardi, que é o treinador das escolinhas e também o treinador da pré-equipe, e eu que faço a coordenação disso tudo. E agora, a gente, de um tempo para cá, a gente ainda tem a presença do Cadão, que é um professor de educação física, é treinador do nosso profissional, mas ele também está envolvido nesse processo. Então a gente tem um grupo de trabalho que é realmente muito bom e se destaca por conta disso, né? São profissionais de educação física, têm vivência no futebol e sabem o que as crianças necessitam e como a gente tem que lidar com cada situação. Tendo em vista isso, a gente ter perdido aqui a competição do Sub-13 é ruim, ninguém gosta, eu não gosto, os meninos não gostam, mas não muda absolutamente nada no nosso trabalho, nada. Terça-feira nós estamos ali treinando com eles de novo, da mesma maneira, já pensando nos times do ano que vem, subindo o pessoal do Sub-13 e do Sub-14, então nosso trabalho continua da mesma maneira. Ao fim dessa temporada, esses garotos Sub-13, eles são cedidos às nossas categorias de base do futebol de campo, né? No caso desses meninos que são últimos anos, eles sobem para o infantil, e aí o Siqueira já controla o trabalho mais de perto na parte de formação mais específica mesmo. Aí a coisa ela fica já um pouco menos educacional e um pouco mais profissional, né? E não muda muito também não, porque é um valor do Friburguense trabalhar dessa maneira, tá? A gente se preocupa muito com o trabalho, o resultado ele é consequência disso. Então, o nosso trabalho ele acontece dessa maneira aí, tá? Esse é o Sávio Badini, que coordena as escolas de futebol do Friburguense. Semana passada a gente ouviu o técnico do Friburguense, Felipe Malhar, e também o técnico do time campeão, o Thiago Martins, do Nova Friburgo, faturando o título do Sub-13. E no próximo bloco tem uma entrevista com o presidente da Liga Nova Friburgo de Desportos, o Luciano Faria. Não saia daí. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar.
Esporte TVzão de volta, em destaque no programa de hoje o Campeonato Municipal Sub-11 e Sub-13. Esses campeonatos que conheceram os campeões. No Sub-11 deu Guerreirinhos e no Sub-13 deu Nova Friburgo Futebol Clube. E depois dessas decisões, a gente conversou com o Luciano Faria, que é o presidente da Liga Nova Friburgo de Desportos, organizadora desses eventos. Ele fala um pouquinho sobre como foram esses campeonatos, também sobre o trabalho da Liga e projeta as próximas competições ainda para esse ano de 2018. Liga Nova Friburgo de Desportos, a Liga que vai fazer agora 4 anos, né? E o trabalho da Liga é fomentar o esporte, principalmente o futebol de base, né, do nosso município. Então a gente tem um calendário, começou no início do ano com a Sub-17, né? Depois participamos do campeonato de seleção Sub-17, representando Nova Friburgo, no campeonato da federação. Agora fizemos a Sub-11 e Sub-13, para o final hoje. Né, o Guerreirinhos campeão da Sub-11 e o Nova Friburgo campeão da Sub-13. E semana que vem, né, respeitando o calendário que a gente começou no início do ano, já iniciamos aí a Sub-20 e a Sub-15. Né, hoje foi uma final bacana, né, todos 2 jogos bem disputados, presença grande do público, né, os pais, as famílias acompanham essa faixa etária. E a gente fica feliz em terminar mais uma competição, mesmo sem apoio. Né, a gente não tem apoio do Poder Executivo, infelizmente a gente tem uma lei de subvenção, mas a Prefeitura não vem nos contemplando com essa ajuda. A gente tem que sacrificar os clubes que participam, né, cobrando uma taxa, e os clubes passam por dificuldade. Mas dentro da nossa limitação, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, fazer um calendário aí, principalmente para as crianças. Né? A gente não faz trabalho com adulto, mas com a criança a gente tem o maior prazer e a gente viu o resultado aí hoje, você é muito feliz daqui. E para a categoria de base é muito importante para as crianças. E como está o trabalho na Liga? Existe algum calendário já para 2019? A gente sempre, quando fim do ano, que a gente começa a preparar o calendário para 2019. Esse ano a gente teve um diferencial, disputamos a Copa Rio de Clubes Amadores sendo representado pelo Unidos do Alto, fomos vice-campeões, perdemos para o time de Campos, né? Mas como eu falei, a Liga vai fazer 4 anos agora em janeiro. Né? Eu acho que dentro desse curto período aí de história, né, a gente ia chegar numa final de campeonato de Copa Rio de Clubes de Liga, né? Tá fazendo campeonatos aí, coisa que outras ligas têm dificuldade de fazer 1 ou 2 categorias, e a gente tenta fazer o máximo que a gente pode dentro das categorias. Fizemos o futsal também, com 5 categorias, desde o Sub-9. Então, assim, dentro do que a gente tem, dentro da estrutura que a Liga tem, do pouco tempo de história, acho que a gente tem feito um bom trabalho. É como você falou, esse pouco de tempo de história, mas muito importante para mostrar o esporte aqui do Friburgo para outros estados, para outras cidades. Isso, quem tá no meio hoje aqui, que trabalha com escolinha, trabalha com os clubes, sabe que há muitos anos não tem um campeonato municipal. Né? Então a gente ficou muito feliz em retornar com os campeonatos municipais nesses últimos 3 anos. Né? Não tem muitos clubes, né? Porque os clubes também passam dificuldade financeira para arcar com a despesa do campeonato, né? Mas a gente fica feliz de tantos anos parados, a gente ter esses últimos 3 anos, vários campeonatos municipais, né? Com vários clubes da cidade. E tenho certeza que a diretoria, mesmo quando não tem o resultado que espera dentro de campo, sai aquele resultado diverso, tenho certeza que no fundo, né, gostou de participar do campeonato da Liga e no resultado final fica feliz também com o trabalho que a Liga vem desenvolvendo. Muito obrigado, Luciano. Luciano, o Eduardo Guilherme é um estádio com estrutura, mas os outros clubes também estão com a conservação dos espaços respectivos. Como é que você vê a importância de campeonatos como esse, como o Campeonato da Liga, a Supercopa SAF e tantos outros, para a manutenção também desses espaços esportivos aqui em Nova Friburgo? E, na sua opinião, como é que anda a conservação desses espaços? Vinícius, dentro do possível que cada clube pode fazer a manutenção, os espaços estão bem conservados, né? A qualidade do gramado, a qualidade que dá para ter as partidas, né? A gente, graças a Deus, não teve problema nenhum de infraestrutura até agora. Cada um dentro da sua dificuldade vai tentando conservar a sua praça. Hoje é um momento que a gente fica muito feliz, cara, porque afinal foi aqui no estádio Eduardo Guilherme, mas por força do regulamento, né? A equipe com a melhor campanha na primeira fase traz para sua casa as semifinais e finais.
né? E a gente fica muito feliz, né? Como eu falei, nesses 4 anos de liga, a gente tem uma final aqui hoje, né? Um estádio que tem uma representação muito grande para toda a região, não só para o Nova Friburgo, né? E a gente trazer uma final aqui hoje com o público presente, prestigiando, então a gente fica muito feliz. A gente está findando o mandato agora em dezembro, né? A gente não sabe quem vai assumir a partir de janeiro, mas a gente termina, pelo menos agora sub-11 e sub-13, já com 80%, né, do dever cumprido. A gente está feliz porque o que a gente se propôs a fazer desde o início, a gente tem feito. Como eu falei, sem estrutura, sem apoio, mas dentro das nossas limitações a gente tem feito. E eu acho que a gente está fechando com chave de ouro essa gestão, com a final do Eduardo Guilherme, com a presença maciça hoje dos familiares, de torcida, né? 2 jogos de muita qualidade, a imprensa prestigiando você que está desde o início da liga, prestigiando a gente só tem que agradecer. Fico muito feliz que a gente plantou, né? Espero que a próxima diretoria, quem vier aí, continue mantendo esses trabalhos no ano que vem. Até porque se a gente não estiver presente, eu vou estar perturbando, cobrando com que eles façam. E vem aí o campeonato sub-15, não é isso? E sub-20. Sub-15 e sub-20. Começa sábado agora que vem, já começa a sub-20 e no outro sábado começa a sub-15. Vão estar jogando em campos alternados. Pela primeira vez a gente também está fazendo isso. A sub-11 e sub-13 foram sempre no mesmo campo, né? E a sub-20 e a sub-15 a gente vai estar fazendo em campos alternados. Enquanto está rolando a sub-20 num campo, vai estar rolando a sub-15 em outra rodada em outro campo. Só que a final, né, da sub-15 vai ser a preliminar, aonde fosse o final da sub-20. Beleza, então a gente vai acompanhar também esses campeonatos sub-15 e sub-20 aqui no Sport TV Zoom, que volta já já depois do intervalo. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sport TV Zoom de volta e nesse último bloco a gente confere a última parte da entrevista com o gerente de futebol do Friburguense, o Siqueirinha, onde ele fala sobre o futuro do Tricolor da Serra, dentre outros assuntos. E é claro que a gente marca um novo encontro para a semana que vem aqui no Sport TV Zoom. Ou seja, Siqueira, o Friburguense tem aí no futuro próximo mais alguns riscos para correr em busca desse calendário, né? Seria, no cenário ideal, talvez até crescer não só no estadual, como também, ou principalmente no cenário nacional. Eu acho que é a grande saída. Por isso que, assim, eu falo, quando eu falo de perder uma decisão, não é só o título, né, cara? É super importante. A gente hoje, o cara foi 4º colocado, foi para a Libertadores, tá legal. Não, tá, foi uma boa campanha, foi, mas o título é importante, né? Então, eu acho que assim, acima de Copa do Brasil, acima de Série D, estava o título, mas para planejamento não tem jeito. Crescimento hoje, como equipe, o caminho é o âmbito nacional, né? Eu não sei até quando vai ter essa resistência, né, das equipes ainda em relação aos grandes patrocínios, né? A própria CBF, de se manter o estadual. O estadual, a cada ano que passa, ele vem diminuindo. Nós temos estadual aí entre seletiva e o campeonato praticamente 4 meses, então de 2 meses e meio de um estadual e o resto é campeonato brasileiro. Esse é um processo que aos poucos foram colocando e ele não tem jeito para ser mudado agora. E aí, se a gente consegue crescer através desse campeonato aí. Por quê? Quem está dentro de uma Série D, existe a possibilidade de atingir uma Série C. Se você hoje está num clube de Série C, você está entre os 60 clubes privilegiados do Campeonato Brasileiro, que vai ter competição iniciando em março e terminando praticamente no final de novembro.
depois disso, atinge uma Série B para um clube igual a Chapecoense, que atingiu a Série A, ou que está numa Série B, tá no céu. Entendeu por quê? Existe o calendário, existe o financeiro, existe a vitrine para ele conseguir fazer negócio com seus jogadores. Essa é uma realidade que todos nós tínhamos oportunidade com o calendário que até 8, 9 anos atrás. Hoje ela terminou. Hoje ela é para esses 60 clubes. Então, dentro do Campeonato Brasileiro é a única forma de você atingir isso. Você pode ser campeão carioca, você pode ser ter uma campanha excelente dentro de um estadual. Naquele momento, talvez você aproveite para fazer algumas situações, né, para o futuro, mas ele não vai te levar a nada mais diferente para um próximo ano. Já o nacional não. Se você entra numa Série D, você atingiu a Série C e caiu numa Série B, eu posso falar. Hoje você está entre os 60, ou talvez entre os 40, né, dentro de uma competição nacional. É tudo que um clube hoje precisa, que tem que ter, né? Porque aí realmente é muito difícil de você sair disso. Você caiu ali dentro, cara, é manutenção para o ano todo, é fazer negócio com os jogadores, como eu te falei, é ter verba, trazer torcedor, fazer o torcedor se orgulhar, né? Envolver a cidade, mas realmente dentro do estadual isso tem sido cada vez mais difícil. E Siqueira, para a gente fechar aqui esse bate-papo, essa reportagem especial, o friburguense, então, a partir desse momento, se concentra em tentar quitar as dívidas, em fazer uma situação financeira um pouco melhor. Em termos de atividades, até o final do ano, até o princípio de 2019, apenas escolinhas, apenas atividades que não são as profissionais, né? Os jogadores, de repente, agora vão se encaixar em outros clubes. Esse é o futuro mais próximo do friburguense. Justamente, como eu te falei, o friburguense não para, né? A gente sempre falou isso. O friburguense é também escolinha, o friburguense é sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, e essa sempre foi uma preocupação de se manter o profissional, ou se manter o clube o ano todo, justamente para fazer aquilo que a maioria dos clubes tem que fazer. Não é só na formação, mas é o lado social, por isso que a gente tem uma série de facilidades relacionadas a impostos, porque é uma forma que a gente tem de incentivo justamente para poder fazer esse trabalho, e a maioria dos clubes não faz, né? Hoje eu vejo aí as equipes mesmo pequenas da Série A, a maioria, se puder, não disputa as divisões inferiores, porque todo investimento é em cima do profissional, né? Não estou dizendo aqui que o trabalho A ou B esteja certo ou errado, mas a nossa característica é de fazer aquilo que se determina, né, e que sempre foi historicamente o que um clube de futebol tem que fazer. Então a gente vai, dentro da medida do possível, manter isso, tentar dar uma equilibrada no que ficou aí para trás. Isso tem que ter muita paciência, tem que buscar, né, respirar e um pouquinho mais de coragem mesmo para determinadas atitudes. Mas o profissional realmente, por falta de calendário, né, você não tem, como eu te falei, hoje vamos imaginar que um jogador, o Dedé, se destacou. Se a gente não consegue hoje colocar o Dedé numa equipe, automaticamente esse jogador fica liberado e talvez o Dedé não esteja aqui no próximo ano. Então, esse é o tipo de trabalho que eu te falei que não dá mais para a gente fazer o que a gente fazia. Então, a história do friburguense para o próximo ano realmente muito incerta, né? Do ano passado para esse ano também era, e a gente conseguiu montar uma grande equipe quando ninguém esperava. Infelizmente não aconteceu o acesso. Então, em cima do tempo, das ideias, né, a gente não pode perder toda essa esperança e usar da criatividade para fazer um 2019 melhor, até com uma condição de subir. Mas é um momento que a gente agora tem que falar, é um momento de incerteza, é um momento que realmente não vão ter nenhum tipo de competição. Por mais que você queira manter alguém em atividade, como que você vai gerenciar e motivar alguém que sabe que a competição que ele vai ter é só para praticamente final de maio? Então é o momento que o futebol brasileiro vive, né? E eu estou falando aqui de um time que tem uma tradição que todo mundo respeita, que em 2 anos
né? Parece que é pouco tempo, mas é muito tempo se permanecer numa segunda divisão, mas em 2 anos se apaga aquilo que se fez praticamente aí em 18, né? Nós temos 20 anos aqui junto ao clube. Eu ajo assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto, um bom segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.